Bom dia a você que nos assiste, eu sou o pastor José Augusto, hoje são 13 de agosto de 2023 e vamos dar continuidade à série de estudos sobre o ABC doutrinário da Convenção Batista Brasileira. O estudo de hoje trata da doutrina do batismo. O texto áureo se encontra em Mateus 28:19, que nos diz: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Antes de subir ao céu, Jesus Cristo nos deixou algumas ordenanças e o batismo é uma delas. Então precisamos compreender muito bem do que se trata essa doutrina para que não venhamos a cair em certos erros teológicos no que diz respeito e no que trata o batismo. Vamos orar, queridos irmãos. Querido Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, por ter nos dado essa ferramenta tão importante para a nossa vida, que é o batismo. Ajude-nos a compreender, ó Pai, o seu significado, a mensagem que temos que passar quando nos batizamos, ó Pai, porque isso faz parte do crescimento que nós temos aqui e da nossa missão que nós temos, ó Pai, que é de levar a Tua mensagem a esse mundo. É em nome de Jesus Cristo que te oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Muitas tradições religiosas praticam o batismo e o consideram como um ato de purificação. Nós, os cristãos, acreditamos que o batismo é uma ordenança dada por Cristo enquanto ele aqui estava e é uma prática que nós fazemos com o intuito de dizer ao mundo: nós éramos uma pessoa, nós tínhamos uma atitude e agora nós temos uma outra atitude. Acreditamos também que o batismo não salva. Não, ele não salva. O que nos salva é a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nós já vimos aqui na doutrina da salvação. Portanto, o batismo é apenas uma ordenança, é um ritual pelo qual nós passamos para dizer ao mundo: eu era perdido e agora sou salvo. Então, como começou o batismo? Como começou essa história de batismo dentro do contexto do cristianismo? Em João 1:19-23, nós temos o seguinte relato. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que és tu Elias? E disse: não sou. És tu profetas? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui vemos nessa passagem que João Batista foi o primeiro a praticar o batismo como uma forma de demonstrar ao mundo que você precisava mudar o seu jeito de ser, precisava modificar os seus caminhos, precisava modificar os seus atos para que então pudesse ter uma nova vida, para que então pudesse ser apto a estar nesse reino novo que estava sendo inaugurado por Cristo. O arrependimento, o batismo de João aqui foca no arrependimento, na mudança de caminho, na mudança de mentalidade, muito ligada com a palavra chamada metanoia, que nos significa essencialmente que é a mudança de pensamento e de caráter da pessoa. Esse era um requisito que as pessoas precisavam ter para que pudesse estar apta à cerimônia do batismo. Em Mateus 3:11 nos diz, a palavra de Deus nos diz: e eu, em verdade, vos batizo com água. Isso João Batista falando, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Cabe a nós, queridos,
o arrependimento. E também devemos ter sempre em mente de que o batismo ele não salva. O que nos salva é a fé, e quem nos proporcionou a salvação foi Jesus Cristo na cruz. Vimos então que João Batista foi o primeiro a começar com a cerimônia do batismo dentro do contexto do cristianismo, mas também podemos ver na palavra de Deus que o próprio Cristo foi batizado por João. Mas aqui fica uma questão muito interessante. Se para o batismo de João era necessário o arrependimento, então por que Jesus Cristo se batizou? Uma vez do que ele não precisava e não tinha do que se arrepender. É isso que nós vamos estudar agora nesse momento. Em João 3, 13 e 17, nós temos o seguinte relato. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse feito por ele. Aqui nós vemos então que Jesus tinha uma missão a cumprir aqui nessa terra. E o batismo, quando falamos do batismo, e quando falamos do batismo de Jesus Cristo, ele simplesmente cumpriu esse ato porque ele precisava cumprir o que estava determinado a ele fazer. Cumprir a sua justiça, levar sobre si todos os nossos pecados e nos deixar o verdadeiro exemplo a ser seguido. Então, podemos dizer que Jesus, ao ser batizado, ele estava cumprindo a justiça de Deus. Ele estava nos deixando um exemplo prático a ser seguido, e que é o que nós fazemos hoje em dia quando nós, ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vamos às águas ser batizados, para que assim possamos demonstrar ao mundo que agora somos uma nova pessoa, temos uma nova vida e que as coisas velhas se passaram. É como se nós estivéssemos dizendo, nós nascemos de novo. Temos enfatizado muito a questão de que o batismo é uma ordenança dada por Cristo. No versículo 19 de Mateus, capítulo 28, nós estamos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, cabe a nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador para então sermos salvos. No começo do cristianismo, nós víamos que o batismo era feito por qualquer cristão, mas não é assim nos dias de hoje. O batismo hoje é realizado pelos pastores, as pessoas aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vão ao ato do batismo, vão participar do ato do batismo, que é ministrado por um pastor. Mas naquela época nós vemos no relato de Atos 8, 26, 40, que não era assim, era algo comum que os cristãos o fizessem. Nós temos o seguinte relato lá de Filipe e Eunuco, em Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Esta, de volta e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou:
Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida tirará. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Ou seja, o que impedia então do eunuco ter e poder participar dessa nova vida? Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então vemos aqui um exemplo do início do cristianismo, o batismo sendo praticado ali pelas pessoas, as pessoas se arrependendo, e temos outras passagens aqui do livro de Atos dos Apóstolos, onde mostram que pessoas eram batizadas e iam aumentando em número de membros da Igreja gloriosa, da Igreja de Cristo. Vemos aqui que nós temos que evangelizar, nós temos que levar as pessoas ao encontro com Jesus Cristo para que elas possam ter esse arrependimento, para que então elas possam ser batizadas. E como falei anteriormente, é costume, é tradição e é assim que se faz hoje, né? As pessoas serem batizadas pelos líderes das igrejas, né? Por uma questão aí organizacional. Assim, com esse exemplo do eunuco e de Filipe, nós temos assim o início do cumprimento da ordenança de Jesus, e nós vemos ali também em Atos diversas outras passagens, como eu já falei antes, né, que a igreja começou a ter essa prática, começou a praticar o batismo como um ato simbólico, demonstrando que a pessoa estava nascendo de novo para uma nova vida junto com Cristo. Agora vem-nos a questão: como é feito o batismo? Como deve ser feito o batismo? E qual é o seu significado? Nós, como batistas, nós praticamos o batismo da imersão, que é o mergulhar na água, né? Esse é o exemplo que nós temos de Cristo, e também quando lemos ali a passagem do eunuco com Filipe, eles pararam a viagem e tinha água por perto, então foi por imersão que eles praticaram ali o batismo. E é esse o modo como nós praticamos o batismo, por imersão. Existem outras formas, outros grupos que fazem de outra maneira, como por exemplo a aspersão, né, onde é aspergido água na pessoa, mas nós seguimos o exemplo de Cristo, né, que foi o mergulhar, a imersão nas águas. Agora, qual é o significado do batismo para nós que somos crentes? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, nós temos Paulo respondendo essa nossa pergunta. Diz-nos assim o texto bíblico: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que por ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E aqui vemos Paulo, então, dando-nos a resposta sobre o significado do batismo para o cristão. O batismo é o morrer. Quando você está entrando na água, simbolicamente, né, você está declarando que você está morrendo para uma vida velha que você vivia, uma vida no pecado, e agora, com o arrependimento, você está ressurgindo, você está renascendo de novo para uma nova vida, uma novidade de vida, como ele cita aqui no versículo 4. Então, esse é o significado do batismo para nós, os crentes. Antes de ser batizado, eu tinha uma vida. Uma vez batizado, eu morri para aquela vida, morri para aqueles atos, e agora eu vivo uma nova vida, eu vivo uma novidade de vida, um pensamento novo, uma atitude nova, onde o pecado não cabe para as coisas que eu faço. Concluindo, queridos irmãos, e fazendo uma breve resumo, né, nós aprendemos com essa doutrina que o batismo é uma ordenança deixada por Cristo, né? Que toda pessoa, quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deve ser batizada, né? Nós aprendemos também que a primeira pessoa a iniciar o batismo no cristianismo foi João Batista, tendo batizado inclusive a Jesus Cristo. E é interessante também notarmos que Jesus Cristo não batizava ninguém. Ele deixou essa ordenança para que seus discípulos o fizessem. Ele instruía seus discípulos, ali seus apóstolos, ali no começo, quando estava caminhando com eles, o modo como deveria ser feito e que deveria ser feito. E assim eles o fizeram. Nós aprendemos também com isso, né, que reforçando essa ideia de ordenança para nossas vidas também. Nós aprendemos ali que Jesus foi batizado por João Batista, e só voltando um pouquinho, nós aprendemos que com o batismo de João Batista tinha um foco no arrependimento. O reino dos céus estava ali, estava começando a ser instaurado, e para que você pudesse fazer parte desse reino, era necessário então que houvesse uma mudança de atitude na sua vida, o arrependimento. E esse era o foco do batismo de João. E voltando para o batismo de Jesus, que foi batizado por João, né? Nós vemos então ali que Jesus não havia necessidade de se arrepender. Ele era perfeito, ele era o exemplo que nos foi dado para que nós seguíssemos. Mas ainda assim, ele participou do batismo. Ele não precisava do batismo, mas ainda assim ele nos deixou esse exemplo, em cumprimento da sua justiça, em cumprimento das tarefas e daquilo que era determinado para que ele fizesse enquanto aqui estivesse nessa terra.
Caminhando mais um pouco, né, nós vimos o que Jesus mandou batizar, né, que é um trecho lá de Mateus 28:19, portanto, ide, fazer discípulos, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos assim, no início do cristianismo, no início da era cristã, né, o exemplo que a prática que foi iniciada ali como primeiro relato que nos foi dado ali no livro de Atos, né, com Filipe sendo encaminhado pelo Espírito Santo ao encontro do eunuco de Candace, né, da rainha de Candace, para que ali ele pudesse explicar, pudesse efetuar ali a primeira evangelização, vamos dizer assim, e aquele homem então ser batizado. Vimos que o processo, a forma como o batismo é praticado é pela imersão. Nós temos o exemplo de Cristo, nós temos o exemplo do próprio eunuco, que foram pessoas que foram imersas na água. E é essa nossa forma que nós praticamos até hoje como batistas e muitas igrejas evangélicas, apesar de haverem outros grupos denominacionais que praticam de outra forma. Nós, volto a falar, entendemos que o modo que devemos fazer é o mesmo modo como Cristo fez, uma vez que Ele nos ordenou que fizéssemos também, que nós batizássemos e fôssemos batizados, né? Então, como conclusão, eu volto a destacar, o batismo é uma ordenança. Ele não salva ninguém. E aqui na conclusão da lição nós temos até uma coisa importante que foi nos deixada aqui. O batismo a ninguém salva, tampouco a salvação depende dele. Temos aqui, deixado aqui pelo autor da lição de hoje, que o exemplo do ladrão na cruz. Aquele homem foi salvo. Cristo falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ali ele não teve mais tempo hábil para ser batizado. Ele já estava pregado na cruz, ia morrer, a sua vida ia expirar tão em breve. Mas ainda assim ele foi salvo. Algumas pessoas no leito de morte acabam aceitando a Jesus Cristo e não passam por esse processo. Isso é porque nós aprendemos que é uma ordenança, o batismo é uma ordenança. Também aprendemos, e eu nem voltei aqui na revisão, mas que o significado é dizer para as pessoas que nós morremos para a vida que nós tínhamos e ressuscitamos para uma nova vida, uma vida de novidade com Cristo. E para essas pessoas, como exemplo do salteador ali, do ladrão na cruz, né, ele não teve mais esse tempo hábil para isso. Então, essa demonstração pública não faria muito sentido. Então, esse testemunho ali já não fazia muita diferença. Então, o mais importante, sim, é que aquela pessoa fosse salva, né? E esse é o primeiro ato de obediência a Jesus que nós, como discípulos, devemos seguir. Ou seja, ao aceitarmos a Cristo, sermos batizadas, né, e levarmos outras pessoas após o processo de evangelização, após o processo do Espírito Santo de convencimento do pecado da pessoa, para que ela possa ser encaminhada, para que possa ser batizada por alguém. Hoje, né, esse foi o estudo de hoje sobre o batismo, né, para que nós tenhamos certeza de que o batismo não nos confere nada. É só um testemunho público que dizemos ao mundo, passamos a mensagem para o mundo de que morremos para uma vida de pecado, para uma antiga vida, para uma vida nova, uma vida com Cristo. E é essa a minha oração que eu faço para o irmão, que o irmão entenda essa doutrina e que compreenda que, como discípulo, ele deve, uma vez que ele foi batizado, e se você não foi batizado ainda,
procure entender a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, e nós, como igreja, estamos abertos para lhe ajudar nesse processo, mas que procure entender o processo da salvação, o sacrifício de Cristo, o sacrifício substituto de Cristo, para que você possa ter acesso à salvação e assim possa ser batizado novamente. Amém, irmão.